Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha, que hoje celebramos com fervor, nos deixa o exemplo da humildade, da simplicidade e da caridade, da vida de oração e de meditação. Ela nos motiva a viver essas virtudes. Tinha uma alma fecunda de caridade e de espírito missionário. Nascida no ano de 1873 na França, morreu com apenas 24 anos de idade, em 1897, mas completamente madura para o céu. Que ela interceda por todos os missionários e missionárias, lembrando que ela, ao lado de São Francisco de Sales, se não me engano, são os padroeiros das missões. Hoje, dia 1º, nós começamos o mês de outubro, que é o mês das missões. Lembrando que todos nós temos um papel missionário de anunciar, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho àqueles que conhecem Jesus parcialmente ou aqueles que ainda não conhecem. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas 10, 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre todas as forças do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Volto a dizer aquilo que eu falei ontem, Os discípulos não tinham a real noção de quem era Jesus de Nazaré. Imagine, Eles conviveram, segundo a tradição, com ele durante 3 anos, comeram ao lado dele, dormiram ao lado dele, viajaram ao lado dele, deram muitas risadas ao lado dele, com certeza, escutaram muita coisa dele, com certeza, E eles nem imaginavam quem estava com eles. Deus encarnado. É interessante pensar dessa forma, Será que nós também não agiríamos da mesma forma? Será que nós imaginaríamos que Deus estaria caminhando conosco ao nosso lado, comendo, rindo, se divertindo, dando um belo puxão de orelha na gente, realizando coisas maravilhosas? Porque para nós hoje é muito fácil, criticar. Eles não souberam quem era Jesus e não sei o quê. Mas será que nós também não teríamos a mesma percepção? Eu fico imaginando se Jesus voltasse hoje, como é que seria? Se Jesus voltasse preto, que escândalo que seria. Se Jesus voltasse de qualquer outra forma, nem vou entrar mais em detalhes, senão vai virar polêmica. Imaginem, Jesus morador de rua. Nós temos que tomar muito cuidado para não virarmos os fariseus, os mestres da lei do século XXI. Eu vejo certos irmãos meus aí nesses canais, nessas mídias sociais, que são verdadeiros fariseus. Jogam um jugo em cima do povo que eles mesmos não conseguem viver.
Muito triste isso. E não só padres, hein? Pastores também, que eu vou te falar, viu? E tantos outros iluminados pela ação do Espírito que colocam certas coisas que me levam a essa reflexão. E aí eu escutei uma entrevista do Papa, nessa última viagem que ele fez, que ele dizia o seguinte: eu nunca neguei a Eucaristia a ninguém, porque a Eucaristia é fonte de vida. Isso nos leva à reflexão, né? Muitos daqueles que se acham os doutores da lei, né, os doutores da sabedoria, aqueles que conhecem tudo de teologia, muitas vezes deixam a desejar do que a Dona Maria, que reza o terço nos bancos das nossas igrejas. E que muitas vezes tem um coração muito mais voltado a Deus para o ato de caridade. Compreende muito bem o significado do amor, da mensagem central do Evangelho, do que muitas vezes aqueles que se acham os grandes doutores do Evangelho. Eu sempre aposto mais na sabedoria popular do que na sabedoria acadêmica. E eu, que já estudei tanto na minha vida, né? Aí na fase final do meu doutorado, graças a Deus, eu sempre me policio nesse aspecto, né? Eu tenho todo o conhecimento acadêmico, mas eu não tenho a sabedoria da vida. Tenho muito que aprender ainda. E não falo isso por demagogia não, né? Ele quer se colocar como humilde. Não, não é não. Realmente, ao longo dos meus 49 anos, eu venho observado muito isso, né? Muitas vezes a gente tem que parar com esse ato, os acadêmicos, os inteligentes e o povo. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre caminhou no meio do povo, dos cultos e dos incultos. E, na verdade, ele convivia muito mais com os incultos que com os cultos. Porque os cultos, muitas vezes, se deixam levar para a sua arrogância. E a arrogância é uma grande muralha para a vivência do Evangelho. Aquele que se acha melhor do que o outro, que se deixa levar pelo orgulho, pela arrogância, se afasta completamente da mensagem central de Cristo. Por isso que eu adoro as Marias que sentam nos bancos das nossas igrejas e rezam o terço. Porque elas contribuem sem dúvida nenhuma para a nossa santificação e para que nós possamos acordar para a realidade de que nós somos, ou melhor, deveríamos ser meros instrumentos de Deus. Eu sempre encerro aqui uma passagem do Evangelho que me causou muito impacto, principalmente no início do meu ministério. Quando alguém fez tudo que o patrão mandou fazer lá, o empregado, e ele termina a frase, termina o texto dizendo assim: somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Essa frase me criou um impacto muito grande, né? De compreender de que nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Somos servos inúteis. E quando chegarmos no final da nossa vida, devemos bater no peito e dizer: fizemos o que tínhamos que fazer. Queridos irmãos e irmãs, encerramos a nossa semana por aqui. Retornamos na próxima segunda-feira. Desejo a todos um bom final de semana. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Tchau.